Uhum. Tá vendo que interessante? Ali rapidinho, João, 2 Coríntios 8, a igreja pobre sentiu desejo de participar nas ofertas. Igreja pobre, hein? Aí quer dizer, Deus honrou eles deram, ofertaram. Rapaz, é um texto muito conhecido, você vai ler assim, Deus fala com a gente. Eu li ali agora, eu falei, caramba, 2 Coríntios 8. Irmãos, bom dia. O pastor Cardoso estava comentando sobre a lição aqui. Pediu para que nós estivéssemos orando também pelo pastor Sócrates, né? Parece que ele foi acometido pela doença aí, né? O coronavírus, e nós vamos então dar o início orando, né? Pela vida do pastor Sócrates. Os batistas, de maneira geral, já estão em oração pela vida dele, né? E nós também vamos fazer a nossa parte aí, né? Não só por ele, mas também por toda a igreja, né, do Senhor, espalhada pela face da terra, e por todas as pessoas que infelizmente estão de alguma maneira sendo afetadas aí por essa pandemia. E aí nós vamos dar início à nossa lição de hoje. Amém? O som tá bom? Tá dando para todo mundo pegar o áudio legal aí? Como é que tá aí? Dá um joinha aí. Tá legal o som? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez para estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, ó Deus, que o teu amor venha ser derramado de maneira sobrenatural em nossos corações esta manhã, Pai, como o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cada detalhe da nossa vida, o Senhor tem cuidado, ó Pai. Obrigado por nossas famílias, Pai, por nós representados, ó Pai. Tome, ó Deus, a nossa nação, tenha misericórdia da nossa nação, ó Pai. Essa nação pertence ao Senhor, ó Deus, nós cremos. Colocamos a vida do pastor Sócrates diante do Senhor, que ele venha passar, ó Deus, por este momento, ó Deus, com vitórias para o louvor de tua glória, para ele, teu servo continuar dando sequência, ó Deus, ao ministério que o Senhor colocou diante dele. Tenha misericórdia, Deus. Nós colocamos assim a família dele diante do Senhor. Que o Senhor cuide, ó Pai, de cada um deles. E que o Senhor, Deus, continue conosco, Pai. É que nós te pedimos a direção e a orientação do Teu Santo Espírito neste momento, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Bom, então a gente vai... na verdade, a gente vai dar sequência ao estudo que nós começamos domingo passado. Domingo passado eu falei sobre dízimo. A lição não estava tratando de dízimo, estava tratando de contribuição com alegria. E eu resolvi abordar a questão do dízimo dentro da perspectiva do sacerdócio eterno de Jesus Cristo, né? Tem que ficar claro, porque alguns entenderam errado. De maneira nenhuma eu estava negando, né? Mas eu estava colocando o dízimo em outra perspectiva, né? Não naquela ideia de barganhar com Deus, né? Mas no entendimento do sacerdócio eterno de Jesus Cristo, né? O entendimento, né, de gratidão ali para com Deus, do cuidado dele para com o seu povo, entendeu? Então foi... E agora nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 8, tá? 2 Coríntios capítulo 8. Nós vamos falar sobre o prazer de contribuir. Prazer de contribuir.
Então, vamos ler 8, de 1 ao versículo 15. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor aí. E assim diz a palavra de Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação e grande alegria, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, né, assim como vocês, coríntios, se destacam em tudo, né, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora complete a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou o que tinha recolhido pouco. Essa é a leitura da palavra do Senhor, 1 Coríntios 8, de 1 ao versículo 15. Bom, o autor começa dizendo assim: o assunto agora é o levantamento das ofertas pelas igrejas gentílicas a favor dos crentes de Jerusalém. Os cristãos pobres da cidade haviam sido atingidos pelo surto de fome no reinado do imperador Cláudio. A igreja de Antioquia já havia atendido o apelo enviando oferta por meio de Paulo e Barnabé. Então, irmãos, Paulo ele usa o exemplo aqui dos irmãos da igreja da Macedônia, uma igreja gentil que tinha convertido ao cristianismo, né? Usa o exemplo dele na disposição de contribuir, a alegria de contribuir, né? Usando para que a igreja de Corinto se incentivasse também a fazer a tal contribuição que Paulo já havia começado já um tempo atrás com eles esse trabalho. O Império Romano ali estava passando por um momento de fome, né? E em Atos 11, 27 e 30 vai estar falando uma profecia do profeta Ágapo, em que ele fala que viria uma grande fome naquela região, né? E é dentro desse contexto que esse texto aqui vai se desenrolando. Dali, o autor ele vai tirar 7 princípios para a contribuição. Entendeu? 7 princípios para a contribuição.
E ele coloca assim: o principal objetivo do apóstolo foi incentivar os crentes de Corinto a participar da oferta. Enquanto ele faz isso, ele torna evidente 7 princípios que devem nortear o ato de contribuir. Tá? Então, ele começa com o primeiro princípio motivador aí. 2 Coríntios 8, versículo 1. Tá aí, ó, diz assim o texto: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, né? Paulo, ele apresenta aos coríntios o exemplo da igreja macedônia, tá? E a motivação foi a graça de Deus. A motivação foi a graça de Deus. Bom, os macedônios fizeram parte, eles participaram da natureza, vamos colocar assim, espiritual dos judeus, né? Ou seja, eles conheceram o Deus de Israel. E agora, o que está acontecendo aqui? Agora os macedônios eles estavam pegando seus bens terrenos, né? Ainda que eles estavam passando por dificuldade também, né? E eles estavam com alegria contribuindo. O que motivou a eles fazerem tal contribuição em meio à severa tribulação, né? O que levou eles a ter grande alegria em contribuir? A graça de Deus. Eles entenderam a graça de Deus. E a graça de Deus, né, é motivadora em todos os aspectos da vida espiritual de um cristão, né? Eu estava falando isso um pouco ontem aqui no aniversário do meu filho, com nossa família reunida. Eu estava falando um pouco sobre essa graça de Deus, o que significaria essa graça na palavra do Senhor, né? Que a graça de Deus não é aquele entendimento assim de barato, né? Que Deus nos salvou por sua graça de maneira barata. Não é esse entendimento. A graça de Deus, ela ficaria bem ilustrada no sentido de um mendigo, ele te ofende, né? E aí depois ele te ofender, ele vai até a tua casa, um exemplo, ele vai até a tua casa e pede um pão. E você, ao invés de ofendê-lo novamente, você age com misericórdia e você concede o pão a esse mendigo. E isso é a graça de Deus, né? Nós violamos a lei de Deus, nós pecamos contra Deus, e Ele, na sua misericórdia, que são as causas de nós nos termos consumido, nos concede vida em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos essa graça de Deus, esse grande amor do Senhor, nos leva a viver uma vida cristã, né, com mais alegria, tanto nas contribuições, como na questão do dízimo da oferta, no amor para com os irmãos, na vida de devoção, na vida de piedade, né? Então a graça aqui é o ponto principal que levou, né, os macedônios a contribuir em meio a tanta dificuldade em que eles estavam passando. Em 2 Pedro 3,18 vai falando: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então é importante, para esse crescimento na graça, a gente crescer também no conhecimento. Uma passagem que é mal utilizada, que nós já trabalhamos na lição dominical, é 1 Coríntios capítulo 3, né, que vai estar falando que a letra mata e o Espírito vivifica. Deixa eu ver se eu acho essa referência aqui agora. No capítulo... 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos pegar lá. Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos como algum de carta de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são a carta
de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, que está falando da lei, mas na tábua de corações humanos. Essa tábua de corações humanos é a nova aliança. Tal é a confiança que temos diante dele por meio de Cristo Jesus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui a letra, respeitando o seu contexto aqui, é a lei. Entendeu? Realmente a lei mata e o Espírito vivifica. Não está falando aqui do conhecimento da palavra do Senhor. Muito pelo contrário, o conhecimento da palavra do Senhor nos leva a esse conhecimento da graça de Deus. Entendeu? Então, é igual se quando nós vamos para estudar a lei do Senhor, nós devemos estudar a lei do Senhor buscando a quem ela aponta, que é Cristo. Se nós buscarmos a lei do Senhor e ficarmos na lei, nós tropeçamos na pedra de tropeço. Entendeu? Então, quando fala, olha, irmãos, cuidado, a letra mata, não está falando do conhecimento da palavra do Senhor, muito pelo contrário. Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento, né, de Deus. Então, é importante te crescer no conhecimento. O conhecimento certo da palavra nos leva a apreciar essa graça de Deus, que foi o princípio motivador dos macedônios em contribuir. Amém? Então fica essa primeira parte resolvida aí. A graça de Deus foi o primeiro ponto que o autor destacou aqui como um dos 7 princípios, né, para a contribuição. 1 Coríntios 8, versículo 2. Diz assim: no meio das mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, né? Então o autor ele vai colocar assim: as igrejas da Macedônia mostraram-se dispostas a contribuir mesmo em meio à maior prova de tribulação. A principal lição a tirar é que a liberalidade para contribuir transcende as circunstâncias. Essas igrejas estavam ainda sofrendo perseguição quando Paulo escreveu esta carta. Entretanto, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Então, como nós falamos lá, a graça foi o princípio motivador que levaram eles a contribuir, irmãos, não de maneira, né, de maneira, vamos colocar assim, avarenta ou de maneira assim, segurando, mas eles contribuíram com alegria em meio a gigantesca tribulação. Entendeu? Eles contribuíram com alegria. Entendeu? Então, esse é o segundo ponto aqui, a oferta generosa e com alegria, que começou, né, com esse princípio aqui, que é a graça do Senhor. Entendeu? Que é a graça de Deus. O terceiro ponto é voluntária, tá? Uma oferta voluntária. 1 Coríntios 8, de 3 ao versículo 4. Pois dou testemunho de que deles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, ou seja, eles deram tudo que podiam e além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Aprendemos também outro princípio com a disposição dos macedônios para contribuir. Suas ofertas não foram dadas na medida de suas posses, mas acima delas, o fizeram voluntariamente. É importante que isso aqui... Não, nós estamos em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, tá? Nós estamos no versículo 3 e 4. É importante aqui que essa palavra que na medida das suas posses era usada na promessa de quando um rapaz ia se casar com a sua esposa,
né? Ele fazia uma promessa assim que ele iria suprir ela, né, naquilo que fosse necessário, na medida do que ele podia, ou seja, na medida das suas posses ele ia abençoar a sua esposa. Então isso era usado em documentos, né, de casamentos, isso está em papiros, um antigo documento, né, que era usada, mas eles não só na medida, mas acima, essa parte aqui, ou mais acima delas, eles fizeram voluntariamente. Isso que nós devemos entender que não deve ser uma regra geral, isso aqui foi uma experiência deles, porque nós vamos ver no versículo 10 e 12 de 1 Coríntios capítulo 8, que Paulo aconselha eles contribuir como convém, né? Eles contribuir de acordo com o que eles têm. Nós vamos falar isso um pouco depois, mas diz assim, ó: este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram o primeiro não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forma de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. 2 Coríntios 8, 10 e 11. Entendeu? Então esse foi o conselho de Paulo, que eles contribuíssem na medida. Aqui foi uma experiência deles, né? Então experiência, irmão, é experiência, né? Se Deus colocar no teu coração para você contribuir acima, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas aqui foi uma experiência deles que eles quiseram ir além, né? Ou seja, eles tiveram tamanho conhecimento dessa graça, desse amor de Deus para com suas vidas, ficaram tão felizes, né, que eles queriam dar acima. Observe que eles não davam muito, até porque eles não tinham muito. Eles estavam passando por um momento também de dificuldade financeira, entendeu? Então, não é que eles tinham sobrando para dar, né? Então, eles davam um pouco, mas o pouco que eles davam, né, refletia muito, assim, para a glória de Deus. E assim deve ser os nossos corações também, diante das nossas contribuições, entendeu? O princípio motivador deve ser a graça de Deus, o amor de Deus para conosco, e não é dar muito, não é o valor que está em questão, né? Mas é o que está te motivando a você contribuir, o que te motiva a fazer aquela contribuição. Entendendo, igual eu continuo entendendo, que socorrer os crentes da Judéia era tão urgente. Pediram com insistência ao apóstolo que lhe desse o privilégio de participarem da campanha de assistência aos santos. Ou seja, eles suplicaram, né? Eles suplicaram diante da situação que eles estavam passando. Eles tinham desculpa suficiente para falar: ó, não dá para a gente contribuir, entendeu? Não dá. Entendeu? É a mesma coisa nós cristãos, né? Nessa pandemia que nós estamos passando, né? Quando nós não compreendemos essa graça, esse amor de Deus, vamos arrumar milhões de desculpas. Não dá, o templo está fechado, né? Para levar nossas ofertas, né? Levar nossas contribuições. Então, não dá, né? Mas ao contrário, quando nós conhecemos essa graça de Deus, nós vamos arrumar um jeito, né? Para que essa obra de Deus continue. Isso não significa que se aquele que não quiser contribuir, irmãos, a obra vai parar, não vai. Como eu falei na outra lição, né? Quando a pessoa ela não faz as suas contribuições, certamente Deus levantará outros. Nós temos mais de 2000 anos de história e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Deus sempre leva corações a fazer tal contribuição. Tá? Então, agora ele vai falar da consagração aqui, ó. Da consagração. 2 Coríntios 8, do versículo 5 ao versículo 6. 2 Coríntios 8, versículo 5, 6. Diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de Deus a vocês. Então, o autor coloca aqui numa ordem de importância,
né, esse princípio deve ser colocado em primeiro lugar. Ou seja, eles se entregaram, né, primeiro eles se entregaram ao Senhor e depois, né, eles se entregaram a si mesmos ao Senhor, motivado por Deus, não por eles mesmos. Isso é importante da gente falar aqui, né? Deus moveu isso no coração deles, eles se entregaram ao Senhor e depois eles, né, partiram para tamanha alegria em contribuir. Ó, e não somente, 2 Coríntios 8, versículo 5, que não somente fizeram o que esperávamos, mas eles entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então o autor coloca na ordem de importância, talvez esse seja o princípio que deve ser colocado em primeiro lugar. Aqueles irmãos entenderam aos demais princípios, porque acima de tudo eles entenderam os demais princípios, porque acima de tudo eles deram a si mesmo ao Senhor em primeiro lugar. Eles entregavam sua vida a Deus. Então engajaram na campanha liderada por Paulo, porque Paulo ele já tinha tocado nesse assunto. Nós vimos que lá em Atos, como eu falei, lá em Atos houve uma profecia da parte do profeta Ágabo que havia uma grande fome ali. E Paulo, ele já tinha enviado, e Paulo e Barnabé já tinham ido lá fazer esse socorro aos irmãos. Então, e Paulo já tinha tocado nesse assunto com a igreja de Corinto antes. Tanto que nós vamos ver que esse princípio que Paulo usou aqui para incentivar os coríntios a contribuir, depois nós vamos ver que Paulo usou esse exemplo dos macedônios. Engraçado isso, mas Paulo usou o exemplo, Paulo usou o exemplo dos coríntios para os macedônios contribuir. A prontidão que os coríntios tinham em contribuir. Paulo já tinha abordado essa situação antes, né? Lá em 1 Coríntios 16, deixa eu ver se eu acho que vê aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 16 diz assim, ó: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei a igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo que eles reuniam, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer a coleta quando eu chegar. Então Paulo já tinha tocado nesse assunto com eles. Mas acontece que Paulo ele dá uma pausa. Ele dá uma pausa porque ele precisava de acertar outras coisas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, como nós estudamos na primeira epístola, era uma igreja imatura. A igreja de Corinto não é uma igreja assim que a gente olha assim e fala, nossa, vamos seguir o exemplo da igreja de Corinto. Eles eram muito imaturos, eles tinham a questão do partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Eles faziam coisas assim que até entre os gentios não se praticavam, não fazia. Então a igreja de Corinto era uma igreja bem matura. Então, quando chega aqui, Paulo no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 1, 3, 4, 5 e 6, Paulo ele transborda em alegria, principalmente o capítulo 7, Paulo transborda em alegria quando Tito chega com uma resposta de que a carta severa de Paulo foi bem recebida, gerando assim um arrependimento, que ele vai até falar assim, o arrependimento que segundo a Deus gera vida, e o arrependimento segundo o mundo opera a morte. Paulo vai estar falando disso. E aqui, ó, no capítulo 7, né, Tito vem com a notícia de que foi recebido. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Aí Paulo está falando do seu ministério. Pois nós fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, nos consola os abatidos. E consolou com a chegada de Tito. Com a boa resposta que teve a respeito daquela carta, daquela carta severa que Paulo tinha escrito para os coríntios. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação de que vocês lhe deram. Ele, ou seja, Tito, nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, Paulo está falando, né? De modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja,
Paulo escreveu uma carta severa, que mais, uma parte dela mais viva, está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Se vocês forem lá, vocês vão ver aqui, 1 Coríntios capítulo 5, só para a gente entender essa parte. Quer ver? Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele escreve uma carta severa, e ele fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez, daquele que tal ato fez? Né? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Então foi algo severo que Paulo falou aqui. E Paulo tinha falado, entrega esse corpo aí para o mundo, para o demônio, para que pelo menos a sua alma seja salva. Né? Deus fala, olha, tira esse cara daqui. Expulsa ele, né? Vocês estão passando a mão. Entre os pagãos não se comete esse tipo de ato e vocês estão fazendo isso. Ou seja, Paulo foi severo com eles. Deixa eu achar essa outra parte mais severa aqui, quer ver? Olha só, 1 Coríntios 5, versículo 5. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo exclui esse cara, entendeu? Então, a alegria que Paulo recebe de Tito, falando que foi bem recebido, que os irmãos se arrependeram, que eles se consertaram, né? Diante daquela carta severa de Paulo, Paulo volta a falar sobre a questão da contribuição, entendeu? Por isso que ele fala aqui no presente versículo em que nós lemos aqui, a respeito de Tito aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou lá. Quer ver? E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram primeiramente ao Senhor. Assim, ó, versículo 6. 2 Coríntios 8, versículo 6. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, ou seja, já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Ou seja, uma obra que já tinha começado já, né? E Paulo repreendeu eles, recebe a notícia e volta a tocar nesse assunto da contribuição com alegria. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, olha só como é que é, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Lógico, depois dessa carta que foi essa carta severa, depois dessa resposta, né, Paulo viu que eles se destacaram na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaque-se também nesse privilégio de vocês contribuírem. Então, Paulo está falando aqui desse modelo, entendeu? Depois deles terem sido repreendidos, agora eles com alegria no coração deles, entenderam essa graça de Deus, né? Eles se entregaram primeiramente ao Senhor e agora eles serem levados agora a contribuírem com alegria. E de que maneira? De maneira constante, tá? De maneira constante. Essas são atitudes que levam, né, a glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai estar falando: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tá? Então, vamos lá. O autor colocou: isso fez com que o apóstolo Paulo ficasse bem impressionado com a atitude dos macedônios e quisesse que os coríntios agissem da mesma maneira. Então, Paulo usou o exemplo dos macedônios para incentivar para motivar os irmãos de Corinto a continuarem contribuindo, coisas que eles já estavam dispostos a fazer. Como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 16. Né? Eles já estavam dispostos a contribuírem, entendeu? Só deu uma pausa por causa daquela bagunça que estava acontecendo, e agora que eles se acertaram com o Senhor, né? Acertaram a vida deles com Deus, agora a oferta e a contribuição deles seriam bem recebida, tá? Vamos lá. Tá ficando claro aí, irmãos? Espero que sim. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí que eu respondo aí.
Tá? 2 Coríntios 8, de 7 a 9. 2 Coríntios 8, de 7 a 9. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza se tornassem ricos. Como os coríntios destacavam em tantos sentidos, podiam também se destacar na graça de contribuir ou de dar. A contribuição não deve ser imposta, como se fosse um mandamento. E Paulo não obrigou os coríntios a contribuir, mas pediu que demonstrasse sinceridade no vosso amor. Ou seja, motivados pelo amor de maneira constante. Tá? Então, o primeiro ponto aí, nós falamos da graça, nós falamos da generosidade, voluntário, proporcional, né? E de maneira constante. Esse amor de Deus nos leva a contribuir de maneira constante. Tá? Então Paulo não queria que nada fosse por força, né? Ou por violência. Paulo, ele não barganhou aqui, falando, você tem que trazer para você receber isso ou aquilo, não. Paulo foi direcionando a contribuição na linha ali do amor, né? Na linha do amor do Senhor, tá? No conhecimento do amor de Deus, eles contribuíram de maneira constante. Proporcionalidade, segundo as suas posses, que é interessante. 2 Coríntios 8, 10 a 12, olha lá. Este é meu conselho, eu já tinha falado na primeira, mais atrás lá, quando eles contribuíram acima do que eles poderiam dar, tá? Então aqui está dando uma ênfase ao que eu tinha falado antes. Este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, tá vendo? Eles já tinham esse costume, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, complete essa obra, para que a forte disposição de realizar seja igualada, pelo zelo em concluir, de acordo com o bem que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Então, mais uma vez, Paulo está falando aqui, por isso que eu falei, esses contribuir acima do que eles poderiam contribuir os macedônios foi experiência local. Isso aqui não deve ser usado assim, tá vendo, irmãos? Vocês têm que dar além daquilo que vocês podem, né? Poxa, mas eu não tenho nada aqui, pega emprestado com o irmão ao lado. Uma vez eu presenciei isso, né? Um determinado apelo, e aí quem não tinha poderia pegar com alguém ao lado. Eu estava presente no local lá. Engraçado que a maioria dos evangelistas da prosperidade, eles costumam usar o Antigo Testamento para trabalhar a cabeça do povo aí. Né? Deus vai multiplicar o azeite. Mas eu não tenho nada. Não, Deus multiplicou o azeite, lá vai multiplicar o seu bolso também. Dá o que você tem. Eu não tenho nada. Tira o relógio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. A base para a nossa contribuição deve ser o conhecimento da graça salvadora de Deus. Tá? E contribuímos de maneira proporcional. Antes, uma vez eu dei mais do que eu pude lá e tal, irmão, foi experiência sua. Eu fui extremamente abençoado porque eu contribuí acima das minhas posses. Experiência sua. Experiência não deve ser levada para os púlpitos da igreja. Devemos ter muito cuidado com isso. Experiência espiritual com Deus, né? Igual, se tiver tempo, eu vou falar um pouco a respeito do jejum, né? Eu fiquei em jejum não sei quantos dias e tal. Irmão, experiência sua. A Bíblia não fala quantos dias você deve jejuar, quantas horas, né? Não fala nada disso. Agora, se você foi além, amém. Deus te abençoe, mas isso não deve ser levado como doutrina até para os púlpitos da igreja. Então, a contribuição deve ser de maneira proporcional, voltando à lição. Igualdade, a fim de que todos tenham suplimento. 13, versículo 15 aí, ó. 1 Coríntios 8, 13 ao 15. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito,
né? Em Êxodo 16:8, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou ao que tinha recolhido pouco. Paulo toma cuidado de mostrar aos coríntios que não tinha a intenção de sobrecarregá-los, como eu estou fazendo aqui. A minha intenção não é sobrecarregá-los, como a palavra do Senhor nos orienta aqui, para aliviar o sofrimento dos crentes na Judéia. No momento, eles tinham em abundância, eles podiam contribuir, os coríntios. Quando, porventura, necessitassem de ajuda, outras igrejas que tivessem abundância os socorreriam. Com isso, estabelecia o princípio da igualdade, né? Para enfatizar, no versículo 15, o apóstolo cita Êxodo 16:18, né? Que aqui, ó, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou o que tinha recolhido pouco, tá? É o princípio aí de igualdade, não querendo colocar peso no ombro dos irmãos. No capítulo 8, ainda, do 16 em diante, aí, vai pegar aí do 16 ao 24, Paulo vai estar falando dos irmãos, né, íntegros e leais para fazer essa transição, né, essa questão da contribuição aí. Tá? A gente não vamos passar por aí, né? Nós vamos abordar o outro assunto aqui. Isso aqui é importante, vai estar falando de irmãos preparados para isso. Tem que possuir a mesma visão de trabalho, eles tinham que ter um reconhecimento das igrejas, saber qual era o propósito, agir com honestidade e serem zelosos. Esse aí é o trabalho, irmãos, daqueles que atuam na área de finanças da igreja. Deve ser pessoas com essas características aqui, entendeu? Pessoas que conhecem o problema, pessoas que vão relatar para a igreja o que está acontecendo, né? E não vão agir de maneira estranha aí, podemos colocar assim, né? Mas vão agir de maneira honesta e vão ser pessoas também zelosas, tá? Então aí tá falando das pessoas que são íntegras para trabalhar nesse ministério aí, né, de transição, entendeu? De levar, né, essas ofertas aí. Como está acontecendo agora no meio dessa pandemia aí, né? Pegar esses irmãos idôneos e preparados, né, para que aqueles que quiserem contribuir possam fazer, né, de seus lares com alegria, né? Porque a igreja, o corpo de Cristo não para, né? Nós temos aí o alvo, né, de missões, nós temos, né, outras realidades que a igreja precisa acatar aí, e nós precisamos desses irmãos agora aí, desses irmãos sinceros e fiéis aí, que agem com honestidade de maneira clara diante do corpo de Cristo, tá? Vamos lá para o 9, 2 Coríntios 9, de 1 a 5 agora. Tá ficando claro, irmãos? Ficando claro aí. 1 Coríntios 9. Perdão. A esposa está aqui. Segunda. 2 Coríntios 9, de 1 a 5. Não tenho necessidade de escrever a respeito da assistência aos santos. Olha só que Paulo está falando com os coríntios. Eu não tenho necessidade de escrever a vocês a respeito da assistência, porque já era normal para eles. Reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês. Tá vendo? Paulo usou o exemplo dos coríntios também para os macedônios, da disposição deles contribuírem. Paulo usou esse exemplo dos coríntios para os macedônios. Paulo usou o exemplo dos macedônios, no meio de muita tribulação e tal, contribuir. E Paulo usou também a disposição dos coríntios, a disposição deles de ajudar também. Tá? Versículo 2, reconheça a sua disposição em ajudar. Já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês, dizendo-lhe que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, para que eles vejam como que vocês são, né, a respeito da contribuição, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se algum macedônio for comigo e não o encontrar despreparado, nós
para não mencionar vocês, não fique com vergonha, por tanta confiança que tivemos. Mas Paulo fez uma propaganda dos Coríntios aqui, né? Paulo, não me deixe envergonhado. Continue nesse propósito que vocês começaram aí. Tá entendendo? Não me deixe envergonhado, porque os irmãos da Macedônia podem vir comigo até aqui e aí nós vamos passar vergonha diante dessa disposição que vocês têm aí de contribuir. Assim achei necessário recomendar que os irmãos o visitem, antes que concurso preparativo para contribuições que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Aqui nós aprendemos, irmãos, o seguinte, que a contribuição, agora nós não estamos mais indo ao templo, mas a contribuição ela não deve ser tirada na hora que nós estamos no culto, na questão lá no templo. Ela deve ser preparada antes, para não ser dada com avareza, né? Então, em casa, os irmãos orem, durante a semana coloca diante do Senhor e já vai separando a oferta, para que quando chegar naquele momento não fica assim, cara, esse é o dinheiro do pão, ou esse é dinheiro da feira, ou esse é dinheiro, entendeu? Para fazer com alegria mesmo. Por isso que eles estavam preparados a contribuir. Quer ver? Lá em 1:16, ele vai falar isso, ó. 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, para que não seja preciso fazer a coleta quando eu chegar. Entendeu? Ou seja, um preparo antes. Entendeu? Então, isso é importante para que nós entregamos as nossas ofertas com alegria, com sinceridade, com amor, com seriedade. É isso que está falando aqui de 1 ao 5, tá? De 9, de 1 ao 5, entendeu? Eu quero destacar essa questão aí, entendeu? Da gente preparar antes, né? Para quando já chegar, né, o momento, a gente está preparado para contribuir com alegria. Promessas relacionadas à contribuição, 9, capítulo 2 Coríntios 9, de 6 a 15, já estamos concluindo, tá? A esposa está falando que 40 minutos, né? Vamos lá, vamos correr um pouquinho aqui. Promessa relacionada à contribuição, 9, 6, diz assim, de 6 a 15. Lembre-se, daquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar por obrigação, pois Deus ama que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em tanto tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordarem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu e deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá, multiplicará a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos, ser enriquecidos, ser abençoados, para que vocês sejam generosos, tá, irmãos? Em qualquer ocasião, por intermédio de sua generosidade, resulta em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com aqueles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Contribuir é o dom de Deus. Eu penso que esse princípio, cada um contribua com... aqui, ó. Cada um contribua e dê conforme determinou no seu coração, não com pesar por obrigação, pois Deus ama com alegria. Esse princípio deve ser utilizado também no dízimo, tá? No dízimo. Nós temos um princípio lá, 10%, mas esse dízimo, ele deve ser entregue com alegria,
tá? Com alegria, como eu confessei e falei para os irmãos na lição passada, me passaram um ensino legal de Malaquias 3:10, mas não me explicaram todo, entendeu? Então tem muitos que descartam, falam, não é necessário, é o Antigo Testamento, é o que eu falei na outra lição. Quando nós rejeitamos e falamos que o dízimo é do Antigo Testamento, nós estamos falando que nós aceitamos o sacerdócio de Levítico e rejeitamos o sacerdócio de Cristo. Ou seja, nós estamos rejeitando a Jesus Cristo como sumo sacerdote. Nós estamos rejeitando o sacerdócio, o ofício de Cristo sacerdotal. Entendeu? Então, a entrega do dízimo não é apenas uma contribuição qualquer, é um entendimento do sacerdócio, universal de Cristo, sacerdócio real. Entendeu? Então, e isso deve ser feito com alegria. Entendeu? E infelizmente, por ensino errado, tem muitos irmãos que entregam com a ideia assim, se eu não entregar, vai vir vara, entendeu? Então entrega até emburrado, né? Mas a gente deve entender esse princípio que norteia a nossa fé, irmãos. Entendeu? Então, quando você entrega com entendimento, não com entendimento de Malaquias 3:10, ficou explicado no outro estudo que eu dei, entendeu? Mas no entendimento de Hebreus capítulo 7, que Jesus Cristo é sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é maior que o sacerdócio de Arão, ou maior que o sacerdócio levítico, entendeu? Então, lá vai estar falando sem contradição alguma, o maior abençoa o menor se humilha e entrega e o maior abençoa. Quando nós entendemos isso, nós entregamos as nossas contribuições com alegria, como fez Abraão antes da lei, né? Quando veio da guerra lá, né? E veio Melquisedeque e ele entregou, né, o dízimo de tudo. Ele fez isso com o quê? Porque estava na lei? Não, com alegria e gratidão pelo que o Senhor tinha feito, a vitória que o Senhor tinha concedido a ele. Tá? Então é importante nós entendermos isso. Então, as ofertas, as nossas contribuições também devem ser feitas com alegria. Irmãos, e com certeza é um terreno fértil, entendeu? É um terreno fértil. Infelizmente, nós não contribuímos mais devido à nossa incredulidade, tá? A nossa incredulidade. Mas a palavra do Senhor é clara, se nós cremos que isso aqui é a palavra de Deus, e aquele que semeia muito, ele também colherá. Às vezes, não possa vir da maneira que você quer, mas vem em saúde. Tá? Vem em saúde. Aquela economia que você, né, de remédios, né, que você não comprou, que você não precisou de comprar, né? Então não vem em financeiro, mas vem em paz. Em paz em que Deus vai suprir, né? Que Deus está cuidando, entendeu? Então, essa é a lei da semeadura, tá? O tamanho da colheita é sempre diretamente proporcional ao tamanho da semeadura. E eu digo, irmãos, que pela graça de Deus, né, o Senhor Deus é um Deus de misericórdia, porque infelizmente muito de nós por incredulidade e retemos, né, Deus ainda nos abençoa. Então imagina se nós contribuirmos, né, seremos abençoados muito mais, tá? Isso é bíblico, não é evangelho de prosperidade não, tá? É o evangelho da graça de Deus e do amor. 9:7, olha que interessante, 2 Coríntios 9:7, estamos finalizando. 9, versículo 7. Diz assim, ó, cada um, o que eu falei, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. O autor colocou algo interessante aqui. Paulo ensina que a oferta deve ser voluntária, segundo cada crente propuser no coração e não com tristeza por necessidade. Pode acontecer de contribuir ser feito com o coração pesaroso, sob pressão e apelos emocionais e sob constrangimento público, mas nenhuma dessas atitudes é válida e aceita diante do Senhor, entendeu? Ou seja, deve ser com alegria, entendeu? Tem pregadores aí que são persuasivos, né? Sabe levar as pessoas a contribuir. Eu conheci algum tempo atrás, que uma vez ele chegou para mim, eu trabalhava em comércio, e aí ele chegou para mim, ele me chamou para dar uma palavra numa determinada igreja lá, que ele reunia, aí eu dei a palavra. Aí ele chegou e falou assim, Anderson, me acompanha, cara.
me acompanha que eu vou te levantar como pastor, entendeu? E não vai faltar nada, porque, rapaz, eu tiro até a calça da pessoa. Eu falei, como é que é? Ele falou, sim, cara, isso é fácil, é fácil. E um cara de pouco estudo, entendeu? De pouco estudo, igrejinha pequena. E uma vez eu fui lá, né? Eu já tinha ido uma outra vez, nessa segunda a gente estava em campanha, eu fui lá. Nossa, o cara é bom, entendeu? Nesse sentido aí. Ele é bom, ele sabe levar, manipular. O cara é manipulador, entendeu? E as pessoas iam contribuir mesmo. Não tinha, tirava o que tinha, pegava do outro, levava, mas isso não agrada o coração de Deus, entendeu? Não agrada o coração do Senhor. Então não é isso que Deus, não é isso que o Senhor requer de nós. Deus é poderoso para fazer o que obtenhamos recursos de modo abundante, a fim de termos não apenas aquilo que necessitamos para nosso sustento, mas também para que sejamos próprios na realização das boas obras. Deus nos abençoe para nós continuarmos realizando as suas obras. O versículo pressupõe que o homem semeou com fartura, suprir as necessidades dos pobres. Então, o Senhor não está falando aqui que aquele que supria a necessidade do pobre ia sair perdendo. Muito pelo contrário, a sua justiça permanece para sempre. Se espalharmos a nossa generosidade como o semeador espalha a semente, juntaremos um tesouro no céu. O resultado da nossa bondade permanecerá para sempre. Deus abençoa, Deus multiplica sim os bens, tá? E Deus quer que nós nós fazemos isso com alegria no coração, tá bom? No coração. O autor colocou uma pergunta aqui. Para você, o que significa cada um contribua segundo tiver proposto no teu coração? Ele colocou essa pergunta aqui, né? Ou o que significa contribuir, né, também com alegria? Será isso ficou claro? Né? O que significa? Né? Segundo o que tiver proposto no seu coração. Quero dizer para os irmãos que é Deus que nos leva a contribuir. É Deus que coloca o valor no seu coração. Nunca vá pelo valor monetário, nunca vá por isso, entendeu? Nunca vá, mas vá com aquilo que o Senhor realmente colocou, entendeu? Independente seja muito, seja pouco, não é isso que vai contar diante do Senhor. O que vai contar é o que motivou você a levar essa contribuição. O que motivou? Entendeu? O que motivou? Foi o medo de ter pouco? Foi o medo de não ter para fazer a próxima feira? Foi o que motivou? Entendeu? Ou o que te motivou foi em que Deus está suprindo, em que Deus está cuidando? Entendeu? Com isso, mais uma vez, eu não quero que os irmãos entendam na questão de valor, irmãos, mas na questão da motivação, tá? E assim que eu quero finalizar essa lição hoje, tá? Que os irmãos sejam extremamente abençoados pelo Senhor, que não falte, né, na sua dispensa, que Deus te abençoe a cada dia mais e que você tenha esse princípio no seu coração aí da graça de Deus. A graça de Deus, amor e obediência. Amém. A graça de Deus é o princípio motivador para nossas contribuições. A graça de Deus. O conhecimento da graça de Deus. Quando você chegar ao ponto, irmãos, quando você chegar ao ponto de falar assim, de olhar para a sua família, você olhar para os seus filhos, quando você chegar ao ponto de olhar para tudo que está ao teu redor, de você olhar o sofá que você senta, o aparelho que você está usando para ver esse vídeo, e quando você olhar para essas coisas e você falar assim, cara, eu não sou merecedor de nada disso, mas Deus me concedeu por graça. Cara, isso vai mudar a sua vida, vai mudar o teu coração. Quando você vê que você não merece mesmo, sabe? É graça de Deus. O filho saudável, sabe? O filho, pequena criança nos seus braços, sabe? Um teto, você vai ver que é graça de Deus. É o amor de Deus. Passou aqui 23 segundos para finalizar. Que Deus abençoe. Eu vou tentar fazer uma outra live falando um pouco do jejum, tá? Só para dar uns princípios aqui a respeito do jejum.
Que Deus abençoe os irmãos. Tá me dando 10 segundos aí, eu vou tentar entrar com uma outra aí agora ainda, para a gente estar trabalhando essa questão. Não vai ser estendido não, vai ser curtinho, prometo. Deus